Boa noite a todos, prazer estar aqui novamente com vocês na nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã. O tema de hoje que nós vamos estar abarcando, para mim, é um dos mais caros e mais importantes na história, da psiquiatria. Nós vamos estar falando de uma questão bem clara e objetiva. Você está aqui para quê? Qual que é o teu objetivo de vida? Qual que é o sentido da sua existência? E o Jung, Carl Gustav Jung, psiquiatra, ele elaborou muito bem uma teoria que não era só um conceito abstrato. Ele elaborou uma questão vivencial. Porque desde muito cedo ele percebeu que a questão da religiosidade, do sentido de vida, ela batia muito forte, inclusive naquilo que ele percebia como doença mental. A individuação. Ele fala que é o objetivo mais profundo da natureza do ser humano. E vários outros teóricos vão pegar isso e vão também discorrer sobre isso. Por exemplo, Maslow, falar que a autorrealização é no ápice da pirâmide, enquanto que a satisfação das necessidades básicas está na base da nossa pirâmide, E é muito interessante quando a gente começa a pegar um advento como o que nós estamos vivendo em época de pandemia, onde você tem uma energia psíquica circulando, muito medo no ar, muita coisa acontecendo, na economia, na política, na vida social, na vida familiar. Ao mesmo tempo, você é obrigado a largar o mundo exterior. Não tem shopping center, não tem festinha, aquela coisa toda. E aí você é obrigado a ter que olhar para dentro. E aí? Quem que eu sou? Eu estou vivo para quê? Quais são as metas que você tem para a sua vida? E esse é um processo muito profundo da natureza do ser humano. Eu falo que eu acabei estudando a psicologia analítica, exatamente porque desde muito novo eu particularmente era muito inquieto com esse tema. A gente está vivo para quê? E mais do que nunca, nesse fenômeno da introversão que a gente está vivendo, nessa crise social que vem em decorrência de um problema de saúde coletiva, nós acabamos tendo que colocar a cabecinha no travesseiro, porque nós perdemos os estímulos externos, e aí a consciência ela bate forte e bate doído. Quem que eu sou, o que eu estou fazendo na minha vida, quais são os meus valores, as minhas crenças, eu estou em que cultura, no que eu acredito de verdade ou não. Tá tudo aí batendo na porta da galera, E você está pronto para ver isso? Você está aberto para ver isso? E aí eu mudo até o paradigma do processo, porque na verdade, estando pronto ou não, tu vai ter que encarar a sua individuação, a tua realização, o teu processo de ser. É que não existe opcionalidade, vou individuar ou não vou individuar. Não. A tua consciência vai gritar 24 horas por dia, falando, eu existo. E aí onde, inclusive, muita gente se perde. Porque a individuação, que foi tanto falada por Jung, em vários livros, símbolos de transformação, aliás, toda a teoria, o volume 7, ele vai falando ao longo de toda a obra da necessidade que existe dentro do ser humano, que é o instinto religioso. Muito antes de existir família, muito antes de existir civilização, o homem das cavernas, o nosso homem primitivo já tinha seus altares. Todas as culturas têm divindades. Isso é arquetípico, isso é universal. E olha que coisa legal, fala de instinto religioso. O ser humano tem esse anseio
Inclusive os caras que falam que não tem religião. Ah, eu sou marxista, eu sou sei lá o quê. Cara, os caras transformam partido político em religião. Eu cansei de ver pessoas aí, militantes, e detalhe, isso não é só da esquerda não. Tem muita gente que transforma partido político aí em igreja. Tá? Que passa a usar distintivo, né, do partido que ele acredita, como se fosse uma religião. Não vou longe não, time de futebol, craque de futebol vira divindade. O ser humano projeta o sagrado dele em tudo que ele vê. Né? É por isso que a gente brinca muito com essa palavra. Ele é um mito do futebol, ele é um mito do desporto, ele é uma divindade. É porque ele está fazendo feitos heróicos, ele está mostrando para nós que é possível transcender o comum. Olha que interessante, tá? E eu falo muito num campo não só teórico, mas nesses mais de 25 anos de prática profissional, eu falo de uma observação empírica do quanto isso funciona dentro da natureza do ser humano. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Quando eu estou atendendo, por exemplo, um cara que é fazendeiro, e a gente consegue observar claramente quem que é vocacionado para estar ali e quem que não é. Eu gosto muito dessa palavra, vocação. Tá? Tem muita gente que trabalha para ter dinheiro, não trabalha porque gosta. Não trabalha porque ama aquele trabalho, né? Eu particularmente admiro muito, por exemplo, esses dias eu estava atendendo um senhor que é fazendeiro, e ele falando para mim com todas as letras, e dava para sentir o peso da emoção dele. Eu amo o meu trabalho. Eu adoro andar numa lavoura, sabe? Tirar o sapato e pisar no meio daquilo lá, sentir o cheiro da terra molhada. Não me vejo fazendo outra coisa, né, ele falando. Essa é a minha essência, meu trabalho, eu estou ali. E ali eu esqueço do mundo, eu posso trabalhar 20 horas por dia que eu estou feliz. Ao peso disso, numa sociedade pós-moderna, onde o capital gerou zumbis, e muita gente focada só na vaidade e no materialismo, começou a pensar só no dinheiro, no bom e velho vil metal, né? Eu cansei de ver pessoas aí, o que você faz da vida? Ah, eu sou um cargo comissionado. Você gosta do que você faz? Não, eu odeio. Resultado claro, prático e objetivo, o que a gente vê? Um cara melancólico, frustrado, azedo, não sorri, e que tem que sair do serviço 6 horas da tarde, encostar no primeiro boteco, encher a cara para poder suportar olhar para ele mesmo. Porque ele não gosta do que ele faz. Aliás, ele odeia aquilo que ele faz. Ele odeia aquilo que ele mesmo virou. Tá? E a gente vê muito isso em consultório. Tem muita gente assim hoje em dia. Tem muita gente que hoje é cargo comissionado trabalhando para o governo, que conseguiu um emprego por favorecimento político, o bom e velho QI, né, que não tem nada de meritocracia, que o cara muitas vezes está naquilo ali, ele sequer conhece a era que ele foi lotado. O Estado brasileiro, ele é campeão de fazer esse tipo de coisa, de favorecer parente de político, ou sei lá o quê, né? E colocar uma pessoa que odeia aquilo para fazer exatamente aquilo. E eu falo que esse tipo de emprego, eu falo que ele é a desgraça da natureza do ser humano. Porque ele não consegue sair daquilo, tá? Ele trabalha sem a menor vocação para aquilo, xingando todo mundo e virando um autoritário, pisando na cabeça de todo mundo que está abaixo dele, porque ele odeia aquilo, então já que eu estou sofrendo, vamos sofrer juntos. Gostaram do cenário? Esse é o nosso Estado brasileiro, sabe? E aí você vê uma coisa muito complicada, porque no final, né, de 4, 5 anos de trabalho, a pessoa está com melancolia, está com depressão, está com ler, tá com a vida dela afetiva arrebentada, porque ela odeia aquilo, chega em casa, desconta na namorada, na esposa, no pai, na mãe, no tio, no cachorro, no papagaio, no periquito.
E para não falar que isso depõe, inclusive, contra o próprio trabalho que hoje é o serviço público. Porque ele vai ser um péssimo profissional. Ele vai oferecer para a sociedade uma coisa desprezível, porque isso está dentro dele. E esse, no fundo, é o descompasso que muita gente tem consigo própria. Porque ele não ouviu os dons dele, ele não se percebeu, ele não conectou seu caminho de realização, de individuação. Tá? Ele foi para um caminho de conforto, né? E lamentavelmente hoje, eu vejo muito isso na nossa sociedade. A quantidade de jovens hoje que querem status. Eu vou fazer medicina. Né? Medicina é um dos cursos mais bonitos que tem, mais maravilhosos que tem. Para quem gosta de gente, para quem gosta de servir, para quem gosta de estudar e para quem tem amor ao ser humano. Só que tem muita gente aí que está pensando só no quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Resultado, vira um péssimo médico, não dá conta de trabalhar, até porque o médico recém-formado tem que fazer não sei quantos plantões, tá? Abandona a medicina e vira político. Ah, coisa boa! Olha a nossa raça aí maldita, né? É muito complicado isso, gente. Tá? Por quê? Não é para isso que a coisa funciona. Tá? Eu tenho visto muitos jovens hoje, né, que eles não dão a mínima para o gosto pessoal deles. Eles não se percebem, não têm consciência, não conseguem se ver e menos ainda delimitar uma carreira, uma profissão. E isso tudo tem a ver com a nossa individuação. Porque individuação é isso aqui, ó, coração, é alma, é essência. De você se perceber. E eu falo que é muito legal quando a gente começa a estudar a individuação, porque ela não é um caminho racional de pensar, é um caminho do coração, é de sentir. Tá? Não existe plaquinha, olha, aqui, né, não tem coach para te orientar a chegar na sua individuação instantânea, né, realização mágica em 10 passinhos, não. A individuação é a conquista por sabedoria. E essa sabedoria você só atinge por meio da sua intuição. A intuição tem que estar ativa para você pegar as pequenas minúcias dos detalhes que vão sendo jogados. Sabe, é aquela fábula que conta nos contos de fada, né? É o pedacinho, né? É a migalha do pão que vai estar no meio do caminho que você tem que encontrar ela. Às vezes no meio de uma floresta. E você tem que perceber que aquela migalha que está lá é um tesouro inestimável. Tá? Ela tem uma força vital que ela vai te nutrir por anos. Anos. Para você não esquecer quem que você é e o que você está buscando. E é muito interessante a capacidade do ser humano pós-moderno de se desligar de si mesmo para viver o status quo do que o mercado quer. E o nosso governo, como todos os outros governos neoliberais, virou uma fábrica de fazer isso, né? Vamos embora se vender para um mercado corrupto, vamos embora dar dinheiro para banco, vamos embora sustentar mordomia de vagabundo. Você tem que trabalhar que nem uma máquina 20 horas por dia, odiando o que você faz. Não é à toa que essa estrutura social nossa gerou no Brasil 64 milhões de endividados que não conseguem pagar a conta. Tá? E hoje nós temos 13 milhões de jovens que são a geração neném, e esse dado está muito claro na sociedade, né? Foi trazido pelo IBGE em novembro de 2019, onde você tem 13 milhões de jovens que não trabalham nem estudam. São um efeito colateral da nossa sociedade de consumo. Porque são pessoas que não se ligaram no seu processo de individuação. Eles não abriram o coração para a própria essência deles. E o que esses jovens estão falando? Eu não vou entrar nessa roda financeira que vocês entraram. Eu não vou ter sacrifício, não vou ter esforço, tá? Para me matar de trabalhar, para não ter nada na vida.
tá? Porque é muito frustrante você ser essa massa de manobra social que rala, 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 e não consegue nada. E rala, e rala, e rala. O que você ganhou na vida? A dívida. Tem 15 carnês para pagar. Tá? E que é uma visão, inclusive, também materialista do processo, né? Porque aqui onde está o grande elixir e a grande diferencial de quem está, pelo menos, consciente do caminho que ele tem que trilhar na vida. Porque a vida é esse carnê que a gente não fecha, né? É o boleto que você nunca vai conseguir pagar, porque você pagou um, tem outro. Paga mais um. Eu falo que as contas, elas procriam, né? Em progressão geométrica, né? Você tem uma para pagar, vira 2, vira 4 e vai indo, né? E quanto mais você pagar a conta, mais conta você tem para pagar. É uma maravilha, é uma alegria, né? Só que esse é o lado chato da vida. E o lado bom, cadê? Aí eu volto para a primeira pergunta, lá no início, né? Nós estamos aqui para quê? Se você é um burocrata, né? Essa pessoa rígida, que só troca tempo por dinheiro, né? Você não tem essa coisa de pensar o que é o trabalho como realização, você vai viver a vida melancólica. Aí você tem que escutar muito sertanejo universitário, tomando pinga todo dia, enchendo a cara, né? E reclamando que a vida não é eterno no chifre. Tá? E não é isso. Cadê o lado gostoso da vida? Cadê o lado da realização? Cadê o lado de você se sentir bem com alguma coisa? Tá? As pessoas que estão muito conectadas com individuação, elas não são pessoas transcendentais que vivem de prana, de luz do sol. Mas é a pessoa que pode estar bagaceira que for, ela ama o trabalho dela. Pode estar chovendo canivete, eu tenho, né, sou músico nas horas de folga, eu cansei de ver isso, né? Às vezes o pessoal perguntava pra gente, poxa, cara, mas você desmonta equipamento, monta equipamento, vai, ensaia, não ganha, às vezes, porcaria nenhuma. Mas e a alegria de tocar? Onde é que fica? Né? E aí é que onde eu falo que, inclusive, a gente consegue observar quem que é músico de verdade e quem que é amador. Que o músico de verdade, ele vai querer tocar. Se tiver 5 é 5, para 10, para 50, para 200, para 300. Eu ri demais quando assisti o documentário da Cássia Eller, que ela era tão louca com tocar, e a banda dela era do mesmo jeito, que eles tocavam em lugares às vezes vazios. O show deles na cidade era no sábado, eles arrumavam um boteco para tocar na sexta-feira. Aí tinha um ginásio inteiro lotado, esperando eles tocar no sábado, mas na sexta tinha uma jamzinha lá no boteco que eles queriam tocar. A coisa mais divertida. Eu frequentei um local em São Paulo, que era um clube de jazz, chamava Sanja. Ficava lá colado na Augusta, na Frei Caneca. Né? Era muito interessante, porque os músicos tocavam, né? Às vezes, eu cansei de ver músicos internacionais se apresentando lá. O Omar Hakim, um dos mais bateristas da face da terra. Ele veio para o Brasil para tocar com a Madonna. Saiu do show com a Madonna, você acha que ele foi para o hotel dormir? Não foi para o hotel dormir. O que ele fez, o Omar Hakim? Ele falou, ó, tô sem sono, acho um lugar que eu quero tocar. Se jogou para o Sanja. Né? Esse que vos fala, assisti ele tocando até às 6 horas da manhã. Na hora que capotou de sono, ele parou de tocar, porque o cara curte tocar. Trabalhou com a Madonna, tocou com a Madonna, depois esticou o expediente e foi tocar com os músicos. O jazz que ele gostava. E aí onde eu falo que a gente diferencia quem consegue ficar grande na vida, tá? Das pessoas que são eternamente frustradas. E isso na nossa conjuntura é muito legal a gente poder perceber. Porque nós temos diferenciações gritantes no nosso planeta a partir disso. É um divisor de águas, né? Quem tem educação, quem não tem, quem tem cultura e quem não tem, quem está na individuação e quem não está.
Isso faz toda a diferença no próprio sistema de vida da pessoa e para toda a sociedade. Né? Porque a individuação ela é um processo que ela não é também tranquilo, né? É árduo, é difícil, às vezes você... Né, peguei a música como exemplo, cansei de ver excelentes artistas passando necessidade. E não vi gente desqualificada não, vi gente muito boa. Mas o cara gosta tanto daquilo que mesmo com dificuldade ele vai. Passa fome, passa desespero, ele persiste, ele luta, ele fala, eu gosto é disso. Monta uma banda, não dá certo, monta outra e vai, sabe? Você fala, pô, e aí a gente tem uma palavrinha-chave que individuação, ela anda junto com persistência, dedicação. De uma certa forma você fala, pô, esse cara é até meio, sabe? É literalmente um tarado, né? Porque ele é obcecado com aquilo que ele faz. Ele ama aquilo acima de qualquer coisa. Então se o cara gosta de futebol, sabe? Ele vai até as últimas consequências naquilo ali. Mãe briga, pai proíbe, tio fala que não, e o cara vai, sabe? Chega a ser interessante, né? A força disso na vida, o tanto que isso mobiliza. O Jung estudou muito isso, né? E tem um teórico pós-Jung, né? James Hillman, principalmente na sua obra O Código do Ser, que bate muito nessa tecla. Aliás, James Hillman inaugura, né? A gente poderia falar a psicologia dos dons, né? Com a teoria do fruto do carvalho, né? Você está vivo para quê? Inclusive nessa obra, O Código do Ser, James Hillman, né? Ele traz exemplos magníficos, né? Porque ele está estudando a biografia das pessoas, das personalidades do mundo, né? E tem gente que nasce para aquilo que não sabe nem que nasceu para aquilo. Mas o chamado, a vocação é tão violento na vida daquela pessoa, né, que chega a ser até esquisito. Você fala, por quê, né? Para quê? E eu bato muito na tecla na minha observação clínica nesses anos de trabalho, que essa questão da individuação, ela não precisa ser apoteótica. A nossa sociedade de consumo, né, os coaches e os Laís Ribeiros da vida, sabe, transformaram muito essa coisa de sucesso numa grande bobagem mercadológica. Que individuação tem nada a ver com você ter uma Ferrari ou você não ter uma Ferrari. Tá? Um apartamento de 5 milhões ou não ter. Inclusive porque eu conheci vários dessas pessoas que eram mega milionários, extremamente infelizes. E aí? Isso não é individuação. A individuação muitas vezes está na simplicidade, porque o que está em jogo não é nem sucesso ou não sucesso. Eu vou retomar a história, por exemplo, da música, como exemplo. Eu vi grandes artistas que não estão nem um pouco preocupados em tocar no Carnegie Hall. Ou se ele vai estar num estádio para 500, 600, 10 mil pessoas. Tá, o cara tá tocando o violãozinho dele no boteco, defendendo o dinheirinho dele, mas ele tá, se olha na cara dele, ele é alegria em pessoa. Tá? E agradece assim com uma humildade tremenda, porque tem 3 pessoas que bateram palma para ele. Porque na verdade, a individuação, ela não está atrás do dinheiro, ela não está atrás do reconhecimento. A satisfação, ela aparece nas menores coisas da vida, nos detalhes. Aquela velhinha que bateu palma e que pediu música pro cara é o suficiente para ele dormir pensando naquilo uma semana. Falar, valeu a pena. Foi pouca coisa, mas valeu a pena. E é tão interessante que a nossa sociedade pós-moderna, dentro do seu ápice desse materialismo, inclusive dentro das religiões, né, colocaram Deus como dinheiro, né? Então se a gente for ver pela teologia da prosperidade, você só está com Deus se está com dinheiro. Você só está com Deus se você for rico. Eu particularmente acho muito interessante, até porque isso vai totalmente na contramão do que Jesus ensinou, né? E aí? É que é mais fácil, né? Um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus.
E o problema, gente, não é ter dinheiro ou não ter dinheiro, não. É essa coisa de se conectar com a simplicidade de encontrar com Deus. Porque junto com o excesso de dinheiro vem o orgulho, a vaidade. E a pessoa perde o principal, que é a humildade, né? A capacidade de poder comungar com o universo nas pequenas coisas. Que inclusive a tijolada que está sendo essa pandemia na sociedade, eu particularmente percebo que é muito por esse lado. Nós perdemos a humildade. Nós viramos onipotentes. E aí vem esse processo natural compensatório para fazer a gente voltar, sabe, a ter um pouquinho mais de... largar essas bobagens todas que a gente gerou na sociedade, dentro de um processo de consumismo, e começar a revalorar de verdade o que é importante e o que não é. Tinha muita gente muito perdida no nosso mundo, né? Achando que ela se realizar com uma bolsa Louis Vuitton de 30 mil reais, né? E agora, no meio da pandemia, o que você faz com uma bolsa dessas? Responde não, sem falar palavrão, Jorge. Nós estamos em público, tá? Mas eu queria falar palavrão. Né? Tá? Por quê? Não é aí que está teu coração. Cadê sua alma? Cadê a sua alma? Por aí o máximo que você vai fazer é se exibir para os outros. E muitas vezes para pessoas que não têm um pingo de valor. Tá? Tanto é que o problema não é ter as coisas ou não ter as coisas, né? Quem que não quer ter coisa boa? Quem que não quer ter tranquilidade? Quem que não quer... Todo mundo quer. Mas se você desconectar das pequenas coisas, não tem individuação, não. Tanto é que eu vejo que não é uma questão de status social. Até observando a biografia das grandes pessoas que conseguiram iluminar, os santos, os profetas, cada um dá um nome, quase todos eram pessoas muito vivas, espontâneas, de uma energia vital muito forte, e muito ligadas às coisas mais simples da vida. Você não vê ninguém numa soberba, aquela coisa, eu sou grande, eu sou fodão, chegar numa iluminação, pelo contrário. Tá, esses aí viram um estrume, né? E é muito interessante esse caminho, né? De observar que, na verdade, o que está em jogo é que, às vezes, aquela tiazinha que é pipoqueira na esquina da sua casa, ela está muito mais em harmonia com ela mesma do que a gente. Às vezes a pessoa consegue ter muito mais paz de espírito, muito mais vitalidade para tocar a vida do que pessoas muito elaboradas. E a gente cansa de ver isso, né? E eu particularmente eu acho muito interessante um ditado hebreu, que é um dos que eu mais gosto, que diz que não foi Deus que parou de falar com o ser humano. Foram os homens que pararam de se ajoelhar para ouvir a voz de Deus. Não foi Deus que parou de falar com o ser humano. Foi o ser humano que parou de se ajoelhar para ouvir a voz de Deus. Nós somos uma civilização de pessoas rígidas, e eu cansei de entrar em igrejas ditas casa do Senhor, que eu ouvi um louco gritando, Deus, eu te ordeno. Se você é missionário, se você é um líder religioso, de verdade, você vai sacar que você não passa de um office boy de 5ª categoria de Deus. Não existe Deus, eu te ordeno. Tá? Pelo contrário, você vai estar a serviço da humanidade. O teu crescimento vai te fazer perceber que você está aqui para ajudar, se ajudar e ajudar quem está à sua volta, em qualquer área. E hoje o que eu mais vejo, inclusive, é gente, sabe, utilizando a religião para ganhar dinheiro, tá? Para ter status, para falar que eu sou bom, né? E a vocação também, até para ser, sabe, líder religioso, já era. Que o cara está fazendo ali negócio, é só isso. Tá? Então por isso que eu falo, hoje em dia, uns lugares que você mesmo vai encontrar com Deus é dentro de igreja. Tá? Isso é meio chocante, né?
Por quê? Porque muitas vezes quem está lá dentro está muito mais preocupado com o movimento de congregação social do que encontro consigo mesmo e desenvolvimento pessoal, né? Que é outra coisa que todas as religiões ensinaram. Jesus ensinou, o islamismo fala, Buda ensinou, o taoísmo prega. A condição genuína religiosa é de evolução. E isso Jung traz muito claro na teoria dele dentro da psiquiatria. Nós somos seres de evolução. A gente está aqui para melhorar, a melhoria da espécie, melhoria da raça. Só que tem gente que não sai do lugar, né? Ela está lá no sofá praguejando da vida e lá ela fica, né? Um sono, um cansaço, né? E aí? Tá? E é tão interessante que tudo isso começa num processo muito simples. Você se perceber. Quem que eu sou, o que que eu quero, por que que eu tô, quais eram teus sonhos quando você era criança. Tá? É muito interessante que a gente, quando é criança, você quer ser coisas e de repente, completa 15 anos, muda radicalmente. Você esquece quem que você é. É o nosso processo de aculturação, a nossa educação. Cara, que educação mais medonha e bizonha que nós temos hoje na sociedade. Porque ela o tempo todo faz você não acreditar em você. Tanto é que o índice de analfabetismo funcional está aqui muito presente no que a gente vive hoje, né? Tá? E isso passa a ser muito gritante, isso é muito notório na vida cotidiana, né? Porque a gente vê o tempo todo pessoas vivendo uma grande frustração, né? Pessoal, amorosa, religiosa, desportiva, né? Aquela velha coisa que inclusive o William Reich fala, né? Escuta Zé Ninguém. Tá, opa, vamos embora ser massa de manobra, vamos embora aí seguir, vamos botar no poder um ditador para a gente poder sofrer na mão do cara, né? Pra quê? E é tão interessante que a gente percebe hoje muito claramente que o auto-boicote nada mais é, tá? Que uma forma que o próprio indivíduo faz consigo mesmo para ele tentar redescobrir o caminho que ele largou lá atrás. Doido, né? Temos pergunta. Amanda pergunta. É uma pessoa melancólica. Como se dá a individuação? Por que não se percebe a presença da alegria? Mas aí, o que eu estou falando é exatamente isso. Por que a pessoa vira melancólica, Amanda? Porque ela não se escutou. Tá? Em vez dela parar, ela tem vontade de tocar violão. Sonha que está tocando violão. O que ela faz? Ela passa na loja, chega na porta da loja e fala, nossa, violão é caro, né? Eu não vou comprar violão, tá? Aí você fala, pô, ô, fulana, ô dona Chica, eu vou batizar a mulher do violão de dona Chica, tá? Você fala, dona Chica, olha, lá no Veiga Vale tem aula de violão de graça, na sua igreja tem um carinha dando aula de violão, tá? Aí você fala, olha, e seu sobrinho que toca já falou que vai te ensinar, dona Chica. Tá? Você sabe o que a dona Chica faz? Hoje eu não posso porque eu tenho que fazer a janta, amanhã eu não vou porque eu tenho que assistir Silvio Santos. Tá? E eu falo que a melancolia está associada diretamente a um processo chamado auto-boicote. A pessoa não vai, não quer ir, e quando você oferece para ela e a vida impõe para ela caminhos, ô Chica, vamos tocar violão, sabe? Né? Para você ser feliz, porque você sonhou com isso. Eu estou falando não um caminho de fora para dentro, eu estou falando um caminho de dentro para fora. Esse era o sonho da Chica. Sabe o que a Chica faz? Ah, meu Deus do céu, sabe? Hoje eu estou com tanto sono. Ah, não, vai demorar muito a aprender a tocar violão. É 3, 4 anos de estudo. As pessoas acabam caindo em melancolia e entram em depressão porque ela se sabota, ela se auto-boicota. Ela não acredita nela. E outra coisa que eu cansei de ver, gente, eu tenho 25 anos de prática profissional como terapeuta, tá?
A vida te dá um presente, a dona Chica ganha violão, sabe? Ela ganha um de Giorgio clássico, sabe? Aquela, pô, cara, que violão massa, né? Sabe? Que muita gente que toca queria ter um. A dona Chica deixa o violão na casa da prima, o filho da prima some com o violão, tá? E aí depois a Chica fica lá o resto da vida reclamando, 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 porque ela transformou a individuação dela numa grande reclamação. A vida é reclamar, a vida é falar mal, a vida é assistir noticiário para ficar, nossa, você viu que morreu mais tantos? Ah, nossa, que não sei o quê, nossa, que desgraça, nossa, que o político tanto roubou tal. Tá? E vamos gerando um processo, muitas vezes, a maior parte dos casos que eu atendi na minha vida de depressão começava exatamente nisso. Os transtornos de ansiedade, com todos os casos, tá? O desligamento do indivíduo com a sua própria identidade e a ruptura com a individuação. Michel Maffezolini, um dos maiores sociólogos da nossa atualidade, tá? Um cara muito massa da gente estudar. Tem um livro, Tempo das Tribos. Ele fala que a pós-modernidade, um dos grandes marcos é a cisão com a individuação. E é o que a gente vê hoje, tá? Quando você tem no nosso Brasil, né, 40 milhões de trabalhadores autônomos. E aí quando você começa a esmiuçar, tudo bem que tem muita gente aí que foi por dificuldade, mas muita gente está indo virar, né, um trabalhador informal porque ele não leva a sério o que ele tinha para fazer na vida. Tá? Nós temos uma cultura que tem uma mentalidade de comodismo. Isso é muito gritante, né? A tristeza é um patrimônio cultural no Brasil. Se você não for fudido, se você não for sofredor, você não vive. Está presente na nossa música popular. Você tem que cantar drama, sofrência, choro, né? Ela me traiu, me abandonou, vamos beber, sabe, para esquecer. Resumindo, você tem que ser um fudido com alegria, né? Tá? Prova que você, para ter socialização, se você tentar ter um mínimo de alegria, tua família não te aceita, porque você não é corno. Você não está cantando sofrência. Tá? Eu falo que a gente, interessante que a gente não quer nem estudar isso, né? A tristeza como patrimônio cultural. Mas nós somos esse povo triste, que se traveste de vez em quando de uma alegria de carnaval. Mas é só você analisar a letra de música, desde o bolero dos anos 50, a Jovem Guarda, tá? O próprio rock dos anos 60, né? Se a gente for olhar a música brega, hoje o nosso sertanejo universitário, sabe? Você fala, cara, por que as pessoas têm que ser, sabe? Eu tô levando um chifre, eu tô feliz. Oi? Porque ela não se conectou com ela até hoje. Tá? Ela está projetando essa melancolia em todos os campos da vida dela. E isso passa a ser pesado, né? Por quê? Não tem jeito, na verdade, por mais que você até se esforce para desligar a sua individuação, todo o teu aparelho psíquico vai funcionar o tempo todo para te impulsionar para ela. Tá? Porque se a dona Chica queria tocar violão, tá? Por mais que ela negue isso para ela mesma, eu odeio isso, não quero, e eu já vi muita gente brigando com isso dentro dela, ela vai estar andando na rua com o carrinho dela de feira, ela passa na esquina, cara, e Deus é sacana. Deus é mala, viu? Né? E eu não tenho medo de falar isso, porque o exemplo é a dona Chica, tá? Dona Chica sai de casa, ela consegue esbarrar com 3 caras tocando violão. Tá? E ela na esquina da casa dela, na loja da esquina, tem uma promoção. Aqui, violão, R$20. Tá? Deus, nesse ponto, ele não perdoa, cara. Ele fica esfregando na sua cara 24 horas por dia. Ó, lembra do seu sonho? Lembra o que você gostava? Tá? E é incrível como uma pessoa ela acaba esbarrando naquilo.
esbarrando naquilo, para lembrar quem que você é, o que que você gosta, o que que você tinha que estar fazendo aqui. Tá? E o universo, ele é hermético nesse ponto. Tá? O universo, Deus tem uma sabedoria tremenda, porque ele vai pisar no seu pé. Ele vai pisar no seu pé, para você acordar. Presta atenção no que você gosta. Olha para os teus sonhos. Né, que é uma pergunta que muita gente me faz. Mas como é que eu vou descobrir o que eu gosto? Eu tive um paciente que ele gastou 5 anos para poder prestar atenção nele e descobrir que ele gostava da coisa mais simples do planeta Terra. Tá? Era um autogerente de banco, chegou para mim, né, com uma big de uma depressão, extremamente melancólico, péssimo com a vida dele, resultado uma crise conjugal terrível, tá? Uma família totalmente desajustada. É um excelente funcionário de banco, né, porque ele conseguiu adequar a persona dele nesse projeto social, né, de ter até uma alta produtividade, de cumprir as normas e as regras da instituição, tá? Só que era um cara totalmente melancólico, totalmente depressivo, entrou em depressão, foi afastado, aí voltou para o trabalho, afastou de novo, aí caiu no meu consultório, né? No começo com muita resistência, e um cara muito burocrático, muito fechado para a vida, para as experiências, muito rígido, né? A gente foi trabalhando, fomos trabalhando, quando ele me dá um start, de repente, no meio do processo. Né? Tinha mais ou menos 1 ano e meio de terapia, né? E nisso, antes da terapia, ele já estava se questionando, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Aí bateu um estalo, né? Ele falou, cara, hoje eu tive um dia legal. O que você fez? Eu estava arrumando o banco lá, o banco da minha cozinha. Me fala disso aí, né? E a gente começou a conversar, a prazer dele de ter feito um trabalho de marcenaria. Aí o que ele fez, né? Legal, mas isso foi um fato, não, mas eu não gosto disso não. E o cara ainda brigou mais 3 anos com isso, até falar, olha, descobri o que eu quero fazer na minha vida, eu quero ser marceneiro. E o cara montou uma oficina de carpintaria para fazer marcenaria, ele tinha tudo em casa. E isso para ele era muito prazeroso. Aí depois, puxando na história dele, o padrinho dele era marceneiro. E ele passava boa parte da manhã, né, que ele estudava de tarde, na oficina desse padrinho, que era no fundo da casa do pai dele. Curtindo, vendo ele fazendo as coisas, fazendo as peças, vendo o jeito que ele fazia. Tá? E essa força vital foi negada, né? Até porque ele era um cara sofisticado. Quem que vão pensar do gerente regional do banco tal, né, que tem que trocar de carro, andar de pastinha, né, para mostrar que ele é o gerente bem-sucedido, né, da iniciativa privada, né? O cara fazendo banco, né? Sabe, é muito interessante o esforço que muita gente tem que fazer para se negar. Na hora que esse ego estava um pouco mais fortalecido, esse cara estava um pouco melhor, estava mais convicto, ele caiu para dentro do sonho dele. Falou, quer saber? Eu vou aposentar daqui a 4 anos, eu vou começar a trabalhar com isso mesmo, vou fazendo as coisas para mim. E foi muito engraçado o que ele fez. Ele refez todos os móveis da casa dele, refez os móveis do apartamento da filha, tudo isso como um hobby, né? E aí ele tinha um apartamento que ele alugava, ele refez todos os móveis desse apartamento, né? E aí falou, descobri o que eu quero para minha aposentadoria, eu quero ter a marcenaria como um segundo trabalho. O banco me exige um trabalho exclusivo, mas eu posso, quando eu saio do expediente, passar lá, botar um funcionário, gerenciar o serviço, nas horas que eu tiver de folga, poder mexer com isso, para quando aposentar, eu ter isso como segundo. E foi o que ele fez. Só que ele gastou 5 anos para poder deixar vir para fora, porque, na verdade, a vaidade dele não estava deixando ele conectar com a própria essência dele. E isso passa a ser complicado, né?
E é por isso que eu bato muito na tecla que a individuação a gente não acha num outdoor, né? Num concerto sinfônico, num jantar de gala com vinho chique. Você pode até fazer todas essas coisas, porque você se sente bem com isso, né? Mas a individuação de verdade, tá? Ela está num outro processo, né? Ela está nas pequenas coisas. E coisas muito pequenas. Tá? Eu bato muito na tecla, gente, que a gente podia ficar falando disso aqui meses. Meses. Porque eu não bato muito na tecla, a teoria da individuação é muito bonita, mas pouca gente entendeu. Porque ela não é só teoria, ela é vivencial. E ela é uma vivência de essência. Né? Eu, na minha jornada de vida, encontrei muita gente muito conectada com a intuição em recantos de uma simplicidade extrema.